Vamos para Portugal agora, porque a gente teve ontem mais um caso de racismo no futebol. No futebol europeu isso tem acontecido, ou acontece com mais frequência há muito tempo já. E a gente até vê isso acontecer no futebol brasileiro, mas acho que não de uma forma tão clara quanto a gente vê no futebol europeu. A gente está com o Arthur Quesada já, para a gente poder conversar, entender um pouquinho o que aconteceu, o que se fala em Portugal sobre o caso de racismo que aconteceu ontem envolvendo Marega. Tudo bem, Arthur? Boa tarde para você aí em Portugal. É uma ótima tarde para você, Tainá. Um abraço aí aos amigos que estão na bancada de placa. Infelizmente, nós temos que falar disso nessa segunda-feira, né, e não de futebol. O Porto se aproximou do Benfica na liderança do Campeonato Português, mas isso ficou totalmente em segundo plano na rodada de ontem, na partida entre Vitória de Guimarães e Porto. Porto venceu o jogo por 2-1, porque tivemos mais um caso, como você disse bem, de racismo no futebol europeu. E ontem, talvez, o caso mais emblemático na história do futebol português por tudo que aconteceu. Só para contextualizar quem não acompanhou o caso, tivemos a partida de Vitória de Guimarães e Porto no estádio Dom Afonso Henriques, lá em Guimarães. Logo no início, antes da partida começar, os torcedores do Vitória de Guimarães estavam provocando o Marega, né, o Mariano Mussa Marega, atacante do Futebol Clube do Porto, justamente porque ele já tinha sido jogador do Vitória de Guimarães. Até aí tudo bem, porque os insultos não eram raciais, eram apenas provocações. Tem até alguns vídeos circulando na internet e eu não vi nenhum insulto racial. Durante o jogo isso se diluiu, o jogo estava fechado, 1-1. Só que na segunda etapa o Marega marcou um gol que daria a vitória ao Futebol Clube do Porto. Não sei se vocês estão me ouvindo legal aí. Agora a gente estava com uma qualidade um pouquinho pior a conexão com o Arthur, mas a gente estava conseguindo entender até o momento que o Arthur começou a falar. Já tinha começado a provocação antes do jogo? Por conta dele ter jogado até 2017 lá. Mas aí a provocação não só aí virou insulto racial, com insultos raciais, e aí no meio do jogo ele não aguenta. Ele faz o gol, né? E aí... Mas claramente ele chega no limite, né? Sim. Ele foi ouvindo, chegou uma hora que ele falou, chega, faz o gol. E aí ele fica bem chateado, faz gestos obscenos, já botou hoje no Instagram, inclusive palavrão contra ontem, quem... Né? Ontem mesmo, logo depois do jogo. Foi ontem. Foi. Eu só vi hoje. E aí, só que aí o técnico tenta impedir ele de sair, jogadores também. Todo mundo tenta segurar. Deixa eu trazer o Bassols. Pérez Bassols, vem pra cá junto com a gente. Essa galera, hein, Bassols? Ele tá com cara de ator da Record de alguma série histórica, assim. Meu Deus do céu. Da Record. A gente trouxe o Bassols aqui para entender um pouquinho o que tem que fazer o árbitro nesse caso. Porque o árbitro aí, nesse caso, para piorar, ele ainda deu amarelo. Na verdade, parece que o amarelo foi por conta da comemoração dele com uma cadeira em cima da cabeça. Porque atiraram objetos nele, ele pegou a cadeira, que foi os objetos atirados, e botou na cabeça. Tudo isso veio de tudo que vocês já contextualizaram aqui, que o Quesada contextualizou também. O que a gente tem que ressaltar do episódio? A FIFA, em 2019, julho de 2019, lançou um novo código disciplinar, dando poder ao árbitro para resolver esse tipo de situação, cantos homofóbicos, raciais e xenófobos também. Parar o jogo. Parar o jogo. São os three steps, né? Três passos, onde ele vai fazer a paralisação do jogo no primeiro momento, avisar aos jogadores o que está acontecendo e pedir aos alto-falantes que anunciem no clássico do São Paulo e Corinthians. Isso. E aí eu ia fazer esse link também com o que fez o Douglas Marques no São Paulo e Corinthians, que já exerceu o protocolo, iniciou, né, pelo menos o primeiro passo do protocolo. E aí, se a gente não conseguir estancar a reação da torcida, ele vai paralisar por uma segunda vez o jogo, dando um tempo aos jogadores, dizendo que eles podem ir ao vestiário, vai tentar de novo, através dos alto-falantes, segurar, né, a ação dos torcedores, e se não se resolver, aí sim paralisar definitivamente o jogo, pedindo aos alto-falantes que mandem os torcedores para as suas casas, e que o jogo vai ser dado a vitória ao time contrário, né, ao time que está
do jogador que está sofrendo. Condição. Vai ser perda do jogo por parte de quem, ou da torcida que está fazendo a agressão verbal, a agressão racial, homofóbica, qualquer que seja. Então, assim, já tem um protocolo da FIFA estipulando e prevendo esse tipo de situação. O que a gente não tem ainda, na minha opinião, é uma cobrança maior, e aí a FIFA tem que ir dura nisso, nas confederações, para que as confederações, através das suas comissões de arbitragem, através dos seus regulamentos de competição, obriguem os árbitros a abrir mais os seus ouvidos, para que em situações assim, eles de fato... Porque o Luiz Godinho, que eu acho que era o árbitro de ontem, disse depois aos seus superiores que ele iria paralisar o jogo na próxima situação. Ora bolas. Perdeu ele, inclusive, a oportunidade de dizer pro Marega o seguinte: Marega, fica comigo aqui, que eu vou paralisar o jogo agora, e vamos fazer história aqui, porque isso aqui vai ser um momento para a gente virar uma página, ou tentar virar essa página, que não vira, né? Parecia desconheceu, parecia Não, que... Ou ele não teve coragem, Ou ele não teve coragem, que para mim... Aconteceu um caso muito parecido na Ucrânia também, né? Recentemente com o Tyson. Exatamente. Né? E também o Tyson E aí foi acaba pior, tomando porque o cartão. Tyson reage, toma cartão amarelo e cartão vermelho por conta do lance, que é um absurdo. Uma falta de bom senso, que o árbitro, ele é o guardião do jogo e das regras do jogo, do esporte, junto com a FIFA. Ele é representante da FIFA naquele momento, nos 90 minutos. Ele tem a obrigação, sim, de fazer tudo isso. E aí está faltando inteligência ao árbitro, que ontem podia ter entrado para a história dizendo o seguinte... Inteligência, coragem. Coragem, inteligência, ter dito o seguinte: fica comigo aqui que eu vou fazer o protocolo, eu vou abrir o protocolo que a FIFA já previu, já nos deu autorização para isso, eu vou abrir o protocolo e vamos nos 3 passos até encerrar esse jogo. Vem comigo, mas não sai de campo. Porque aí quando ele não abre diálogo, eu vejo ele parado do lado do Marega, sem abrir o diálogo com o cara, deixando ele decidir o que ele vai fazer. Se ele chama o cara à razão, ele provavelmente tinha ontem dado um importante passo em direção a resolver. Uma referência, né? E seria uma referência para os árbitros. O Douglas Marques já fez isso no São Paulo e Corinthians muito bem, né? Apesar das polêmicas do jogo que tiveram. Ele fez isso muito bem. Tem que fazer. A Comissão de Arbitragem Brasileira, junto com a CBF, tem que atuar forte nessa questão. Para esse brasileiro, a gente não tem... Porque, vou dar minha experiência de árbitro, né? Isso me incomodava antes, quando a gente não tinha ainda a autorização da FIFA para fazer, me dava vontade de fazer. Eu, por vezes, fiquei engasgado para tomar uma atitude dessa, mas eu sabia que se eu fizesse, provavelmente eu ia ser punido ou chamado a atenção com a falta de escala, né? Provavelmente eu não seria repetido numa escala, porque eu estaria influenciando diretamente. Se eu interrompo um jogo desse e depois cancelo um jogo desse, eu estaria influenciando diretamente num calendário que é muito complicado. Então, o árbitro, antes dessa decisão da FIFA, tinha que medir isso. Hoje não precisa mais medir. Mas eu acho que acaba medindo, né? Ainda. Ainda tipo acaba assim, medindo. ela tem o protocolo, mas ele ainda sabe que o cara era tratado. Ainda acaba medindo, mas passa diretamente por ele não sentir na pele isso. E para mim... E aí eu quero fazer um parênteses. Temos poucos árbitros negros. Também, né? Temos poucos árbitros formados negros. Que tiveram, e quem sente na pele a vida inteira isso, é que normalmente se sensibiliza mais. E aí a gente tem que fazer um meia-culpa, talvez também, de não conseguir colocar em prática algo que não nos fere tanto, né? E que a ele, com certeza, fere muito e fere durante uma vida inteira. E para mim, não só o que o árbitro deveria fazer no caso Marega, e isso não é só nesse caso, eu defendo isso há muito tempo. Muito bem. O time dele, sair junto, tem que sair uns 22. A gente sai de campo. Enquanto a gente não tiver uma atitude mais séria, mais... Perfeito, é fácil de aqui do lado de fora. Mundo, Gente, é todo mundo. Porque é intolerância, é ignorância. Intolerância... Mas aí eu acho que é a hora que a FIFA... Não, é que tem ela tem que ser mais veemente. Não, a FIFA não, mas o jogador... Mas eu sei, mas da regra do jogo. O ser humano, não é nem o profissional. O ser humano tem que ter coragem. Porque ontem o Marega queria sair, todo mundo queria segurar. A gente sai todo mundo mas aí junto. é o seguinte, mas aí é por isso, assim, porque o bom senso de um não é o mesmo do bom senso do outro. Claro. Aí tem o cara coragem. não viveu na pele. O cara, tem uma série de... Tem cara que vai ter a reação que vai ser, vamos tentar aqui, vários, né? Vamos ter... Cara, não... Que eu imagino que foi assim, não deixa os caras ganharem. Claro, os caras vão estar ganhando, é o que eu penso. Os caras vão estar ganhando. Só que aí, se vem a FIFA e manda parar o jogo,
E se o juiz não parar o jogo, ele está punido. Isso. Se os jogadores ficarem no jogo, eles serão punidos. Os clubes serão punidos. Porque aí tem que vir de cima para baixo. Tem que vir de cima para baixo. Mas quando não vem, você tem que criar... Eu sei que é fácil falar, o mas... bom senso a gente não dá para medir. Tem que ter coragem. Não, e exatamente. Tem que vir uma hora. A FIFA vai... Você sabe que eu mal comparando, porque racismo, mexer com o ser humano é um negócio que não tem preço, né? É nojento, Não tem mesmo. invasão de CT. Sim. Invasão de CT, o dia que a CBF virar e falar assim, olha só, o dia que a gente souber de uma informação que entrou o torcedor no CT, o time está punido. Pronto. Porque aí o torcedor vai chegar lá, que está acostumado a entrar e conversar com o diretor, o diretor vai falar, eu não posso, cara. A gente vai perder ponto. Posso até A conversar, CBF mas que não tá mandando, invadir. Exatamente. A CBF que está mandando. Então, o que as confederações precisam fazer é tirar um pouco a culpa de quem está lá. Ela vai assumir a responsabilidade de falar, acabou o jogo. E quem não acabar o jogo tá punido. Não adianta achar que é na educação. Exatamente. Vamos lembrar da Premier League? Exatamente. Como a Premier League resolveu os seus problemas? De cima pra baixo. Hoje não tem nem separação entre os torcedores. Vê se um torcedor pisa no gramado. Então, tolerância não zero. é no amor. Não é no amor. Vai ter que senador. Você é intolerante, seremos intolerantes com Mas depois de você. 10, 15 anos, ô Bassols, talvez hoje, se não tiver a regra na Premier League, talvez não tenha... Talvez eles já entenderam. Sim, que é assim. já está incorporado, a né? FIFA tem que tirar a responsabilidade. O cara tem que chegar lá, o técnico virar para a torcida e falar assim, ó, a gente não pode ficar aqui. Enquanto vocês estiverem, acabou o jogo. A FIFA manda, senão vai ser todo mundo punido. Deixa eu ir com o Arthur Quesada para entender lá exatamente qual foi a repercussão disso, Arthur. A gente estava conseguindo te entender, tivemos uma falha aí na comunicação, mas agora eu queria voltar com você para entender que repercussão teve isso hoje, depois nas entrevistas também. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Peço desculpa aqui pela conexão, mas agora parece que estamos bem. Se não estivermos, só me avisar que a gente tenta solucionar de novo, Tainá. É assim, depois do ocorrido, teve muita repercussão logo em seguida nas entrevistas no gramado, né? Nós tivemos o técnico Sérgio Conceição do Futebol Clube do Porto, foi perguntado sobre isso, ele condenou os insultos, realmente se disse muito perturbado com tudo o que aconteceu e não quis mais responder mais nada, falou que o jogo ficava no segundo plano e que tínhamos que falar sobre isso e não sobre o jogo. E depois saiu da entrevista. Tanto o treinador do Vitória de Guimarães quanto os jogadores relativizaram um pouco a situação, dizendo que não queriam falar sobre o caso, que não cabia a eles falar naquele momento e sim a outras pessoas. No caso, o presidente do Vitória de Guimarães, que depois deu uma coletiva de imprensa falando que não ouviu os insultos raciais, mas que ia investigar, colaborar com a PSP, que é a polícia aqui de Portugal, para investigar o caso. Tem câmeras de vigilância no estádio do Vitória de Guimarães e que, se caso fossem identificados insultos raciais, que aconteceram sim, na visão dele, como ele não ouviu, isso ainda tinha que ser investigado. Acho que tivemos problema de novo na comunicação, mas agora a gente entendeu, né? O técnico foi ali e falou, mas disse que não gostaria de dar a entrevista. O presidente do Vitória de Guimarães questionou se de fato aconteceu, mas, como diz o Quesada, aconteceu, então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Obrigada ao Arthur por trazer as informações pra gente trazer, né, desse caso. Ou tentar trazer, de fato, o Arthur conseguindo trazer tudo pra gente. Bassols, obrigada também por esclarecer aqui o que deve fazer o árbitro. Isso. E espero que os árbitros se posicionem cada vez mais, né? Lamentamos só perder a oportunidade de virar uma página. Eu tentar virar essa página que não vira. É uma página difícil de se virar. Difícil. É uma página da humanidade, né? Exato. Ela não é do futebol. Ela não é de um jogo de futebol. O futebol não tá descontextualizado do resto, ele faz parte. Falta agora a gente atuar fortemente nisso, nós como imprensa, trazer para vocês uma perspectiva... A CBF aqui coloca muito para os árbitros, pontua muito a importância de fazer isso para os árbitros ou é... Não, ainda precisa ser mais forte, porque eu acho que ainda tinha assim, a briga com relação ao calendário. Que agora, com essa determinação desde o ano passado da FIFA, que agora está institucionalizada, né, e precisa ser agora realmente travada essa luta, precisa ser travada pela CBF com circulares mais claras e exigindo atitudes dos árbitros e os jogadores. Aconteceu um episódio no seu jogo, você não parou o jogo, o senhor está punido. Isso. Da mesma maneira, quando erra, né, que não volta para a escala, não parou o jogo, não deu início aos 3 passos que a FIFA recomenda,
não volta para a escala. Faz que nem a gente, vai pra geladeira como estamos agora. Nossa senhora, nós estamos congelando aqui nesse negócio. Obrigado Obrigada, a vocês. pessoas. Obrigado Valeu. a vocês.